Notícias no mercado da bola, como anda a reformulação do elenco do Remo, do Curitiba, do Atlético Paranaense e Fluminense. Botafogo já se movimentando no mercado. Vamos ver aí as principais contratações. O Coxa mudou de técnico, já tá olhando para outro agora no mercado do torcedorismo. Então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha, seja bem-vindo ao Torcedorismo, canal dedicado ao futebol brasileiro, e este é o quadro O Mercado do Torcedorismo, cara. A gente vai começar a falar sobre as possíveis contratações, reformulação dos elencos para a temporada 2026. Obviamente, os times da Série B estão começando a se mexer antes dos times da Série A, porque a Série B já terminou. Antes de mais nada, se inscreve no canal para saber tudo sobre o mercado da bola do futebol brasileiro, tanto de Série A quanto de Série B. Ao longo de dezembro, estamos começando um novo mês, então vamos ter lives, vamos ter muitos vídeos, tudo sobre o seu time e os seus rivais. Vamos começar pelo Clube do Remo, né? Tem essa matéria aqui do site remistas.com.br que diz que o Remo corre contra o tempo para montar o elenco 2026. Não é à toa, né? O Remo terminou a Série B há uma semana atrás, no final de novembro, e já vai começar a Série A na última semana de janeiro, ou seja, tem 2 meses para reformular o elenco, né? Então, eles estão pensando primeiramente na permanência dos jogadores, aqueles que podem ser aproveitados para a Série A. Atualmente, 17 jogadores têm contrato garantido para o próximo ano, sendo que alguns deles têm vínculo somente para o primeiro semestre de 2026. Os atletas com contrato válido são Jorge, Caio Vinícius, Tassano, Cantígio, que é até abril só, Jaderson, Panagiotis, Dodô e Iago Ferreira só durante o campeonato estadual, Diego Hernandes só até junho, João Pedro, Eduardo Melo, PH só até abril, Nico Ferreira e Marrone, tá? Alguns jogadores que têm contrato podem sair, outros que não têm contrato podem permanecer. Por exemplo, Marcelo Rangel está em negociação para permanecer, o Remo está fazendo proposta para o Pedro Rocha, que é o principal jogador, para que ele permaneça também. Mas olha aqui, ó, de acordo com uma pesquisa divulgada pela coluna de Carlos Ferreira no portal O Liberal, o Remo tem menos tempo do que seus concorrentes, mas possui uma vantagem significativa. Os jogadores remanescentes poderão retornar antes de férias, tá? Por quê? A galera da Série A precisa ter 1 mês de férias e a Série A só termina na metade, ali no dia 7 de dezembro, né? Então, a maior parte dos times vão precisar dar 30 dias de férias, então a maior parte dos times da Série A só vai voltar em 2026 a trabalhar. O Remo deu férias desde que terminou a Série B e ele pode voltar um pouco antes aí às atividades aqui, ó. A maior parte dos clubes da Série A volta dia 8 de janeiro. Quem vai disputar a Copa do Brasil só volta dia 15 de janeiro. E o Flamengo, que vai disputar o Intercontinental, pode voltar mais tarde ainda. Então, tem essas diferenças aí. O Guto Ferreira, peça fundamental na campanha, ainda não possui contrato para 2026. No entanto, a diretoria considera sua permanência como prioridade máxima. Em entrevista ao jornalista Carlos Ferreira, no programa Bom Dia Pará, o presidente Antônio Carlos Teixeira, conhecido como Tonhão, declarou que as negociações com 3 figuras importantes, Guto, Pedro Rocha e Marcos Braz, progrediram nos dias recentes. Agora vamos falar sobre a situação de um jogador que foi embora do Remo e já acertou a sua ida para o Vila Nova. Exatamente, cara, olha aí, ó. O Vila acertou a contratação do atacante Janderson, de 26 anos. Esse não fica mais no Remo, foi para o Vila Nova. Uma boa contratação no contexto da Série B para o Vila Nova, né? O Janderson, que foi importante em determinado momento para o Remo, o Vila acaba acertando a contratação do Janderson, tá? Ele já foi jogador do Atlético Goianiense, já conhece a cidade, então ele vai estar lá o Janderson com a camisa do Dragão. Então, menos um que não ficará no Remo, mas olha só você, torcedor remista, Janderson chegou ao Remo onde em 33 partidas, inacreditável como esse número persegue o clube do Remo. O planejamento do Remo, segundo o Tonhão, tá? O planejamento do Remo com metas ousadas para a temporada 2026. O pensamento é no CT, fazer um trabalho paralelo, montar uma estrutura para dar suporte ao novo plantel que terá um patamar elevado. E ao mesmo tempo termos condições de reformar nosso CT, declarou Tonhão. Ou seja, quer investir na estrutura do Remo e no time do Remo, tá? Paralelamente a isso, montar o elenco ao nível de Série A. Temos que pensar em objetivos maiores, quem sabe uma competição internacional. O Remo já tá pensando alto, tá? Portanto, com metas elevadas, o Remo precisará de um planejamento cuidadoso e de um orçamento alinhado com os objetivos, tá? Tonhão desmentiu a especulação de que o clube teria mais de 250 milhões de orçamento. Segundo o dirigente, o valor deve ser de 100 milhões a mais do que esse ano, totalizando cerca de 150 milhões de orçamento. Olha lá. Diferentemente do que estão dizendo, de que o orçamento do ano que vem será de 250 milhões, devemos ter somente 100 milhões a mais do que tivemos nesse ano, o que perfaz ali
150 milhões de orçamento. É muito menos do que a maior parte dos times da Série A. Então o Remo vai precisar ser bastante criativo nesta temporada. Sobre Pedro Rocha, cara, ele recusou a primeira proposta de renovação com o Remo e o Jorge Nicola deu essa informação de que ele recusou a primeira proposta do Remo e que está buscando uma equipe maior. A gente sabe que o Jorge Nicola, ele não é muito conhecido por ter as informações mais críveis, né, as mais confiáveis do mercado. O Jorge Nicola, ele tem muito contato com empresários, né? A maior parte aí das fontes do Jorge Nicola vem através dos empresários. Ele tem um jogo muito bom com os empresários, mas ele não tem tanto contato com os jogadores, com a parte mais próxima aos jogadores. Então a gente sabe que a gente sempre tem que tomar um cuidado com as informações que vêm do Jorge Nicola, mas é um cara que realmente tem muito contato com empresários. Ele disse o seguinte, ó: no entanto, de acordo com informações de Jorge Nicola, Pedro Rocha recusou renovar com o Remo. Alvo de São Paulo e Corinthians na última janela de transferências de meio do ano, Pedro Rocha está de saída do Remo. O artilheiro da segunda divisão decidiu não renovar seu contrato com a equipe que acaba de garantir promoção para a Série A. Times da Malásia, Indonésia, Tailândia e Israel já o procuraram para fazer ofertas, mas para todos a resposta é a mesma. Pedro Rocha decidiu que quer jogar em uma equipe grande da Série A. Então é isso, o Corinthians está atrás dele, ó. Corinthians iguala oferta do Remo por Pedro Rocha e decisão está nas mãos do atacante. Artilheiro da Série B, Pedro Rocha pode estar de saída para o Corinthians. Segundo informações de outro jornalista agora, Nelson Torres, Pedro Rocha e o Remo se reuniram recentemente para discutir uma possível renovação. O clube ofereceu 2 anos de contrato, pagamento de luvas, bônus por metas e salários de R$500 mil mensais. Apesar do esforço do Remo, a permanência é considerada difícil. Isso porque o Corinthians entrou no negócio e apresentou uma proposta em níveis semelhantes, tanto em duração do contrato quanto em valor salarial. A parada é ver se o Corinthians vai realmente pagar isso aí, né, Pedro Rocha? Tu vai entrar nessa onda aí, cara? Não sei não, hein? Se bobear, é melhor permanecer no Remo, que tu vai ter certeza que vai receber o salário. Mas o Timão, além do Corinthians, São Paulo e outras equipes da elite já sondaram a situação, né? Como disse ali o Jorge Nicola. Cara, o Pedro Rocha tá com 31 anos, já tem ali passagem por diversos clubes grandes. Ele já é ídolo no Remo. Cara, se fosse o Pedro Rocha, sentaria e escutaria o projeto do Remo, caso o Remo realmente vá montar um time forte pra Série A, permaneceria por lá, tá? Pedro Rocha já jogou em times de expressão no Brasil, né? Grêmio, Flamengo, Cruzeiro, Atlético Paranaense. Então, assim, não sei se ele precisa nesse momento disso de novo na carreira dele, tá? Mas eu com um projeto interessante do Remo, o Remo vai montar um time forte, eu permaneceria no Remo. Caso o Remo não vá conseguir montar isso, aí tudo bem. Acho que o Pedro Rocha tem o direito de brigar por coisas maiores. Mas passando agora pro Botafogo, rapaziada. E pro Atlético Paranaense, tá? 2 times que a gente tem que colocar aqui na conta, tá? No nosso giro do mercado. Atlético Paranaense abriu conversas com Jefinho, jogador revelado pelo próprio Botafogo. De volta à Série A, o Atlético abriu conversas por Jefinho, atacante de lado. Jefinho muito habilidoso, não teve muitas chances nessa temporada no Botafogo porque teve muita lesão, ficou parte aí do ano lesionado, já teve problema aí com a torcida do Botafogo, porque vai muito pra noite do Rio de Janeiro, mas parece que nessa reta final o cara concentrou e tá treinando bem, né? Então, informações de Felipe Silva no programa Fala Fonte da ESPN, de que o atacante de 25 anos está sendo sondado por Atlético Paranaense. Ele tem contrato com o Botafogo até o final de 2028. Ele foi comprado, olha só, ele foi comprado em junho, tá? Em 2025, pelo Botafogo, tá? Fez um contrato de 5 anos, o Botafogo pagou R$34 milhões no Jefinho. Não acho que o Atlético Paranaense vá pagar isso, próximo disso ou mais que isso. Então, acredito que o Atlético vá ali mesmo pegar o Jefinho emprestado, tá? Igor Rabelo é outro alvo do Atlético Paranaense. Parece que o Atlético Paranaense tá fazendo a limpa no Fluminense, né? Já foi Igor Rabelo, já foi Fuentes, uma galera ali, Otávio. Então, Igor Rabelo é mais um zagueiro, Igor Rabelo, que tá tendo muito pouca chance no Fluminense. Chegou na janela de meio de ano e praticamente não jogou. Seria um bom reforço para o Atlético? Comenta aqui embaixo se você gostaria. Mas ali, ó, liberado para atuar apenas no Brasileiro, porque ele não pode jogar na Copa do Brasil, já jogou pelo Galo. Com apenas 4 jogos disputados pelo Flu, o jogador pode deixar o clube em breve, segundo informações de Rodrigo Dias. De acordo com o Dias, o Atlético demonstrou interesse em contratar o zagueiro, tá? Ele já havia sondado o Rabelo no início do ano e agora vai voltar com carga total. Então, CAP está avaliando formalizar uma proposta pelo jogador. Outro do Fluminense que pode sair é o atacante Everaldo, tá? Mas aí é mais para Chapecoense. A Chapecoense está de olho no Everaldo. Demonstrou interesse na contratação do atacante, que não vive boa fase no Fluminense, mas é um bom atacante. Considero ainda o
o Everaldo um atacante ali de Série A, tá? Ainda considero ele um centroavante de Série A, então acho que a Chapecoense faria uma boa contratação, tá? A gente já vai falar de Fluminense também aqui, mas agora vamos pular ali para a situação de Fluminense, tá? Já que a gente tá falando de Fluminense que teve a eleição do seu novo presidente confirmada nesse final de semana, e agora o Fluminense vai tentar trazer o zagueiro Nino, capitão da Libertadores, que está no Zenit, já solicitou ao Zenit o retorno ao futebol brasileiro, né? O Nino que teve aí um filho com síndrome de Down, então lá na Rússia ele tá muito isolado da família, ele precisa daquela rede de apoio, a mulher dele tá sozinha, eles estão num país completamente diferente. O Nino é titular do Zenit, mas por conta dessa questão familiar, ele quer retornar ao Brasil. Então, não é uma negociação simples pro Fluminense, tá? Não é simples. O Nino é um jogador caro, o Zenit não vai aceitar menos do que 8 milhões de euros para ele poder liberar o Nino, né? Tá? Que é aí o titular do Zenit, né? E o presidente disse o seguinte, ó, o presidente eleito disse, indo direto ao ponto, sem enganar o torcedor, o único que tem possibilidade de voltar entre áreas André e Nino é o Nino. Demonstrou interesse no meio do ano de voltar ao Brasil, tivemos uma conversa com o clube, né? No caso Zenit, liderada pelo Mário, combinamos de voltar a falar em dezembro porque não teve a liberação. Estamos esperando ansiosamente voltar à negociação. Outro que o Fluminense quer é Alejandro, também do Zenit, tá? 30 milhões de reais seria a possível proposta do Fluminense. Alejandro, que foi artilheiro do Brasileirão 2024, jogando pelo Vitória. Alejandro, Fluminense que tá com uma centroavância nojenta, né? Muito ruim assim a situação. Germancano não consegue ter sequência, John Kennedy não vem em boa fase e Everaldo tá numa péssima fase. Então o principal alvo do Fluminense na temporada é a centroavância, o camisa 9. Informações publicadas por Paulo Brito, jornalista no X. O nome de Alejandro, revelado pelo Galo, é um dos preferidos da diretoria do Fluminense. Atualmente ali o Alejandro, que foi artilheiro de 2024 pelo Vitória, o centroavante pertencia ao Bragantino e deixou o país por 30 milhões de reais, tá? Foi o que o Zenit pagou na época. Então o Fluminense vai precisar pelo menos pagar esses 30 milhões de reais. Apesar do alto investimento, o Alejandro não vem conseguindo jogar bem na Rússia, com dificuldade de adaptação, somente 2 gols em 18 partidas. O Fluminense discute saída de jogadores por empréstimo para abrir espaço na folha salarial, tá? E aqui é o que eu digo pra você, ó, prioridade do Fluminense no mercado, esse é o novo presidente do Fluminense, tá? Prioridade, busca por um novo centroavante, tá? Essa é a prioridade do Fluminense para a temporada de 2026. Então, Alejandro é um dos caras que tá nesse alvo, Everaldo podendo sair, o Alejandro pode entrar ali nesta conta do Fluminense. Agora, pra gente falar do Coxa, o Coxa que, surpreendentemente, não renovou com o Mozart, né? O Mozart pediu ali um salário muito alto, segundo informações, e o Coxa decidiu não renovar depois do Mozart ter confirmado, né? Que ó, o Coxa anunciou que não houve acordo para uma renovação. Ele estava na equipe desde o fim do ano passado, quando havia conseguido acesso com o Mirassol. Em nota, o clube fez um agradecimento e diz que Mozart sempre será lembrado como comandante do tricampeonato brasileiro da Série B. Ele tinha confirmado a permanência, mas ele não vai permanecer, tá? Então, Coxa começa ir ao mercado para procurar um novo treinador e Roger Machado foi o primeiro procurado. O primeiro alvo do Coxa é Roger Machado, tá? Roger Machado, ex-internacional, fez um bom primeiro semestre com o Inter e um segundo semestre muito ruim, né? Ano passado, inclusive, ele tinha ido muito bem com o Inter também. Uma reunião entre os integrantes do Comitê do Futebol do Alviverde traçou prioridades e busca por um novo treinador. Mozart não renovou. Negociação com Roger Machado não é considerada fácil por 2 motivos. O pacote com comissão técnica, que o treinador não abriu mão, é caro, e também a questão financeira, né? Roger está sem clube desde que foi demitido pelo Inter. O clube trabalha com outras opções nos bastidores. Entre os nomes está Fernando Seabra, ex-Cruzeiro e Bragantino. Foi muito bem no Bragantino no início do ano, né? Depois caiu de produção. Outros treinadores têm sido oferecidos: Thiago Carpini, Maurício Barbieri, Martim Varini, Pepa, Pedro Caixinha. Acredito que dentre esses nomes, a minha opinião, Roger Machado realmente é o melhor. Comente aqui embaixo o que você acha, você, torcedor do Coxa. E os reforços do Coxa para a temporada do ano que vem. Alguns nomes que já foram especulados aqui. O portal 12 Esportes, por Vinícius Seta, listou alguns nomes. Thiaguinho, do CRB, o Coxa já teve, né, de acordo com publicações de Iverson Fernandes, da Rádio Gazeta, e Rogério Scarione, da Rádio Jovem Pan. Curitiba demonstrou interesse e sondou o Thiaguinho, de 24 anos, titular do CRB.
o Coxa está atento à situação dele. Lucero, caso o Lion seja rebaixado, seria uma grande contratação, já foi ligado ao Curitiba nas últimas semanas aí, mas o Fortaleza nesse momento está completamente focado na permanência na Série A. Zé Wellison, mesma coisa, esse tem mais aí situação para chegar no Coxa. O Mastergani joga muito pouco no Boca Juniors, já foi realmente vinculado ao Coxa. O Fuentes foi oferecido ao Curitiba, mas nada foi ainda, essa negociação não avançou. Então são todas especulações e interesses. A gente sabe que o mercado vai agitar realmente só depois que a Série A terminar, daqui a uma semana. Para falar sobre o Botafogo, para encerrar, o Botafogo que está com problemas ali no comando do seu time, né? O clube social entrando contra o John Textor na justiça, o John Textor contra a Eagle. Não se sabe como será o cenário do Botafogo, mas segundo Moncel aqui no Fogão Net, que o cenário não é tão negativo. O Botafogo não vai deixar de investir, tá? Notícias estão dando conta de que o aperto de cintos no Botafogo não chegam a assustar. Apesar de se falar numa redução de 30% na folha salarial, é importante sinalizar que o clube tem gordura a gastar nesse sentido, tá? Além disso, tá, se fala em contratações que não envolvam pagamentos de direito federativo, ou seja, o Botafogo não vai botar 20 milhões de euros como fez nas últimas janelas, mas vai continuar contratando e vai reduzir um pouquinho a folha salarial, tá? O clube não vai confirmar os nomes que podem sair, tá? Mas podem citar nomes de Alan e Mastriani para abrir espaço nessa folha salarial do Botafogo, tá? Quando o assunto é contratar jogadores livres no mercado em fim de contrato, é muito importante relatar que o Glorioso usou bem essa estratégia antigamente, né? Adrielson, Bastos, Alexander Barbosa, Alex Telles, Marlon Freitas, Igor Jesus, todos eles vieram aí sem o pagamento de direitos federativos, mas o Botafogo não vai deixar de investir. Isso não significa que não haverá contratações de atletas de outros clubes. Caso exista uma oportunidade de mercado, o Botafogo vai sim desembolsar a grana, pois o objetivo é fazer negócio. Exemplos recentes confirmam a estratégia. O zagueiro Jair, Thiago Almada e Luiz Henrique foram boas oportunidades e o Botafogo investiu. Então o Botafogo só vai investir no caso de uma boa oportunidade, porque não é interesse de John Textor e muito menos da Eagle que o clube brasileiro não seja competitivo. Então o Botafogo, mesmo com esses problemas no comando, vai investir. E ele já está traçando a meta, tá, de contratar a maior parte dos seus jogadores antes do Natal, tá? E o primeiro nome que aparece é esse Charles do Regiana, tá? Volante defensivo. Charles é o primeiro nome que aparece, tá? Aí nessa onda de contratações do Botafogo. Charles, no entanto, não é o plano A do Botafogo para a posição. Com orçamento menor para 2025, a diretoria tem entendimento que haverá pouca margem de erro. Por isso, analisa diversos nomes e vai mapeando o mercado, tá? Então, brasileiro Charles começa a ser o primeiro a ser ventilado no Botafogo, cara. Comenta aqui embaixo quem você acha que tem que contratar mais jogadores, se você concorda ou não com os nomes que foram aí ventilados pelo seu time. A gente vai continuar atualizando você todos os dias, então se inscreve, deixa a curtida. Até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!